vida. Cabeça pra cima. Cabeça para Cima está no ar com você e é sempre muito bom poder estar aqui compartilhando temas que informam, orientam e edificam a sua vida. Nossa programação você assiste pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. E o nosso registro oficial. Eu me sinto até mal se eu não fizer esse registro no início do Cabeça para Cima, que é o registro de agradecimento a você, querido semeador de Boas Novas, que entende o desafio da Boas Novas se manter no ar 24 horas por dia com uma programação saudável. Você que, por entender esse desafio, ora pela Boas Novas, se coloca na brecha, intercedendo, pedindo ao Senhor que nos ajude a cada dia. Mas você também contribui financeiramente para que nós possamos superar e alcançar as metas que precisamos alcançar. A você, nosso muitíssimo obrigada. Que o Senhor, o único que pode, efetivamente retribua a você com toda sorte de bênçãos materiais e bênçãos espirituais. E queremos também conclamar você, que é nosso telespectador, assiste nossa programação, é abençoado com a nossa programação. Que você também possa se tornar um semeador. Alice, ao Exército de Semeadores de Boas Novas, liga agora, 2126-300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e torne-se um semeador. Olha, o que você fizer vai nos ajudar. Se você puder contribuir com R$1 por dia, R$30 por mês, que é o nosso desafio, isso vai fazer diferença aqui na Boas Novas. Se for menos do que isso, não tem problema. O mover do seu coração vai fazer com que Deus, Ele se alegre com isso e Ele multiplique, assim como Ele fez com aqueles 5 pães e 2 peixes, na hora que precisava alimentar uma multidão. O importante é que você saiba que quando você semeia na Boas Novas, você está cumprindo o ID de Jesus. O ID de Jesus, que foi um comando dado a todos nós que cremos e que confiamos nele o tempo todo. Desastres naturais, guerras, mortes, fome, coisas que a gente tem acompanhado no nosso dia a dia, com certeza são indícios da volta de Jesus. Que outros eventos estão programados para essa volta? O que nós, que cremos nesse fato, devemos fazer para nos prepararmos para a vinda do Messias? Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre 2014, contagem regressiva para a volta de Jesus. Você crê nisso? Acompanhe o nosso programa. Começamos com o informativo. Muitas são as promessas registradas na Bíblia, mas com toda segurança a mais lembrada e esperada nos últimos 2000 anos pelos cristãos do mundo inteiro é a que retrata a volta de Jesus. Não há dúvidas de que o mundo caminha para o seu fim, visto as profecias que a cada dia se cumprem. Milhões de pessoas morreram e morrem em decorrência de doenças que se tornam a cada ano uma epidemia. Além disso, a fome gera milhares de mortes diariamente. Ainda é frequente a falta de amor ao próximo e a grande violência que devasta muitas sociedades. Segundo a Bíblia Sagrada, não deve ser a maior preocupação do cristão saber o dia da volta do Senhor. A sua prioridade deve ser estar preparado para essa volta maravilhosa e ciente de todos os sinais que antecederão o seu retorno. É isso aí, eu acho que ninguém pode negar que o mundo está mudando, né? A gente vê a temperatura do mundo mudando. Esse ano aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pela primeira vez, eu já estou aqui há cerca de 40 anos. E pela primeira vez eu vi uma temperatura chegando, por exemplo, a sensação de 50 graus. A gente conhece até a história do Rio, 40 graus, mas 50 graus nunca. É a primeira vez. Isso está mudando. Mudanças na temperatura, mudanças no clima, chuvas, desastres, catástrofes, morte, fome, guerra no mundo inteiro. Sinais já colocados pela Bíblia que indicam efetivamente que o fim dos tempos está aí. Você acredita nisso? Hoje a gente quer refletir um pouquinho sobre essa questão. Escolhemos o tema 2014, contagem regressiva para a volta de Jesus. E quem, para discutir esse tema aqui no estúdio, tem que ser a nossa dupla favorita, né? Para as questões de escatologia. Recebemos aqui o Francisco Neri,
Ele que é pastor, professor universitário, chefe do Departamento de Ensino da Ordem de Ministros Evangélicos. Bacana ter você aqui. Nosso primeiro programa de 2014. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade por estarmos aqui, que o ano de 2014 seja um ano de bênçãos para as nossas vidas e que você, telespectador, possa também meditar, aproveitar esse programa para ser um ponto de reflexão da sua vida com Deus. Se nós pudermos colaborar com isso, nós já estamos felizes. É verdade, é verdade. Teremos alcançado a nossa meta, Exatamente. Né, Francisco? Porque, na verdade, é tudo que a gente pode fazer. Falar, informar, sensibilizar, né? E aí cada um vai agir de acordo com a semente, né? A semente lançada, é isso mesmo. E completa o nosso time, quem? A não ser Edinaldo Carvalho. Ele que é palestrante sobre escatologia, conferencista, pastor da Assembleia de Deus de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Estava com saudade já, pastor? Eu também, querida irmã Celeste, saúdo a todos com a paz do Senhor e, na verdade, almejo que 2014 seja um ano de reflexões, um ano de aproximação ainda mais do Cristo eterno, do Espírito Santo, para que a sua igreja venha a perceber que os sinais estão aí, o tempo é chegado e que a volta do Rei está muito próxima. Que Deus nos ajude e a você, a nós, a Celeste, toda a produção do Cabeça para Cima, a esta casa abençoada, as boas novas, não é? Ao nosso querido pastor Samuel Câmara, a Rebeca, Felipe está fazendo um grande trabalho ali em São Paulo. Deus abençoe essa família que tem a visão do reino em proclamar o Evangelho, em falar a respeito da volta de Jesus e ficar 24 horas por dia, abrindo um canal, um espaço para dizer que Ele cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e voltará. Portanto, que Deus nos ajude, querida irmã Celeste, para que o programa seja motivo de elucidação. Amém. Para os nossos queridos telespectadores. Amém. Isso aí, vejo que o senhor está inspirado. Que bom, né? O senhor sempre está inspirado, isso é muito bom. Bondade sua. Vocês sabem que, além dessa questão de guerras, das mudanças climáticas, etc., de tudo que a gente tem visto, tem uma coisa que me chama muita atenção, perceber o quanto nossas igrejas evangélicas, elas têm trabalhado e chamado a atenção para a questão do homem como um ser integral. O homem que tem que ser, o cristão, que ele tem que ser, vamos dizer assim, crente, dentro e fora da igreja, né? Que, na verdade, a vida cristã não é uma coisa para você viver dentro da igreja, mas é para você viver fora da igreja, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, né? Nós já conversamos aqui sobre essa questão do homem como ser integral, a gente já falou da importância de viver o evangelho onde você estiver, a gente já falou que esse homem integral e que vive plenamente o evangelho é a Igreja de Cristo Imaculada, essa que vai permanecer em qualquer situação, né? Eu acho que isso também é um sinal dos tempos, sabia? Eu acho que é. Será que é? Acho que você bem colocou essa necessidade de um homem integral. Lá no SAS e na OMEB, nós estamos estudando um livro do pastor Billy Graham que se chama O Poder do Espírito Santo. E é um livro com algumas décadas, se eu não me engano, e ele já coloca essa questão que o mundo que nós estamos vivendo é diferente de todos os outros mundos que existiram, por causa da tecnologia, quantidade de seres humanos no planeta, a revolução da cibernética, da neurociência, das telecomunicações. Isso muda as estruturas sociais, as estruturas psíquicas. E é curioso que no capítulo 4 diz que os humanistas, a sociedade pedem um novo homem. E esse novo homem, ele ao mesmo tempo seria melhorado geneticamente, mas também melhorado através das tecnologias que seriam incorporadas ao homem. A necessidade de se criar esse novo homem para os novos tempos.
E o que o pastor Billy Graham vai colocar é que nós temos uma necessidade mais profunda, porque não é nenhum raciocínio, nenhuma tecnologia, nenhuma filosofia que vai completar o anseio que o ser humano tem pelo sagrado. Eu conversava até com um amigo, o Vinícius, sobre a questão da ânsia do sagrado. E o encontro com Jesus Cristo, que nos salva, que nos lava, que nos liberta, e o Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós, é a resposta para esse anseio. Sim, mas a sua colocação foi muito pertinente, porque você no início você falou das mudanças climáticas. O pastor Edinaldo vai colocar os aspectos escatológicos, que eu gosto muito de ouvi-lo, os aspectos climáticos. Então você tem o cosmo, a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a natureza. Mas você tem também o mundo construído pelo homem, cosmo e história. Dentro da história nós estamos vivendo acelerações, que são acelerações comportamentais, sociais, governamentais. Na sociologia de Durkheim, ele tem um paradigma que é enxergar a sociedade como um organismo. Ou seja, ele transplanta um pouco isso, até esse termo transplante, né? Transplanta isso das ciências biomédicas para a ciência social, para tentar enxergar a sociedade como um organismo. E esse organismo está passando por muitas transformações. Verdade. Por isso que a importância do olhar bíblico, do olhar profético, escatológico, mediante a fé. E eu escutei também o padre Jesus Hortal, e ele falou a gratidão que nós temos que ter por ter uma fé. Viver hoje com uma fé já é um ato de graça. E reconhecido, inclusive, por toda a ciência de que as pessoas que têm fé, elas enfrentam melhor as adversidades, né? Elas enfrentam melhor as doenças, elas enfrentam E como tudo evangélicos, melhor. já para passar a palavra ao pastor Edinaldo, só para dar um esclarecimento, nós temos a fé naquele que todas as coisas convergem, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, a natureza toda converge nele, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Os mundos espirituais, invisíveis, o mundo natural, cósmico e o mundo da história. As civilizações convergem para ele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa visão, ela nos enche de esperança, porque nós que somos os cristãos é que somos os detentores da responsabilidade de comunicar ao mundo. Você falou ser cristão dentro e fora da igreja, sim, porque nós temos que dizer, tem uma solução, o rei está voltando, ou seja, tudo que está acontecendo já foi provisto, é plano do nosso amoroso Deus para salvar a humanidade. O rei está voltando, pastor Edinaldo? Efetivamente está voltando? Indubitavelmente. Isso é uma realidade já apresentada ao homem pela revelação da Bíblia, que é Jesus. A Bíblia é Jesus, é a palavra. Queremos nisso. Wort, no alemão, é a palavra que se materializou como homem. E tudo isso que foi falado até agora por você, pelo Francisco, mostram que dentro desse contexto que vivemos, ele é o centro. Sem ele, nada do que fez se faria por si mesmo. Jesus Cristo é o Logos de Deus, é como se fosse o braço de Deus, fazendo vir à realidade todas as coisas. E Francisco citou Billy Graham, Emiliano Durkheim, citou o padre Hertal e tantos outros filósofos e contemporâneos, inclusive a nós próprios, podem ter uma dimensão a respeito desses fenômenos sociais que estão acontecendo no nosso tempo. Mas nenhuma interpretação humana, para que ela venha a ter verdade e ser verdade, pode prescindir da verdade bíblica. Tudo isso que foi falado, por exemplo, a questão da evolução da humanidade, está na Bíblia. Tudo isso sobre a questão da ciência. Daniel falou que nos últimos dias a ciência iria se ampliar, se multiplicar
vertiginosamente, é uma realidade profética. O menino Daniel, o garoto, o jovem Daniel, não é? Recebendo de Deus essa visão para nos fazer entender hoje aquilo que já está prognosticado antes da fundação do mundo. Perfeito. Porque mesmo antes do mundo ser mundo, e mesmo antes de termos encarnados no planeta Terra, os destinos da humanidade, como do planeta, já estavam traçados e definidos. Pois é. Naturalmente, já exemplificados na Bíblia. A ciência, a tecnologia, os desastres climáticos, a sociologia que nos confronta, que nos amedronta, que nos coloca em xeque, a explosão demográfica. Em apenas 50 anos, a população dobrou de 3,5 bilhões para 7 bilhões. E, por fim, a revelação profética incontestável de que já estamos vivendo o 6º dia. Perfeito. Esperando o 7º dia. Perfeito. A gente já precisa parar, né? Fazer a nossa primeira paradinha, eu vou parar. E eu queria saber de vocês o seguinte, essa sensação que a gente tem de que o tempo está passando mais rápido, isso é real? O tempo está passando mais rápido mesmo? Isso é parte do contexto previsto? Ou como é que é essa história? Logo depois do intervalo, tá? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Muito se fala sobre a volta de Jesus. A gente vê os sinais claramente. Quem estuda a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, quem não precisa nem ser tão estudioso da Bíblia, pode perceber que algo está mudando. É isso mesmo, a gente está num novo mundo. A sociedade, né, os recursos, de um modo geral, as pessoas estão mudando, os relacionamentos estão mudando, né? E no meio de tudo isso a gente tem essa sensação assim, de que o tempo, meu Deus, passa numa velocidade incrível. Será que é isso mesmo? O tempo? Ele está mais curto? Diminuiu? 24 horas agora não são mais 24 horas? Como é que é esse negócio? Isso é real e é um sinal da volta de Jesus? O movimento de rotação do planeta é o mesmo, não é? O poente e o nascente levam exatamente as 12 horas e depois mais 12 horas. Então são as 24 horas. Isso aí, se mudou, foram mudanças imperceptíveis do ponto de vista da órbita planetária. A translação, que é o círculo da Terra em torno do Sol, permanece o mesmo tempo. Não houve mudança estrutural na cosmogonia e nem na cosmologia que pudesse alterar a rotação do planeta, o dia do ponto de vista físico-espacial. Mas houve a aceleração dos dias na mente humana, na psique, que tem uma relação direta com os fenômenos sociológicos, antropológicos que estão se desdobrando na nossa geração. A explosão demográfica, a explosão do conhecimento, a explosão da comunicação, a explosão da ciência, a explosão dos anseios e dos sonhos humanos. Você observa que o mundo hoje está com pressa. Se você demorar a engatar a sua marcha no sinal do trânsito 2 segundos, além do ponto, a buzina atrás já está rolando, né? Parece que o sinal abriu. Um grande exemplo é exatamente a largada da Fórmula 1. Até o telespectador fica olhando. O vermelho, 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 sabe que vai vir um verde. Quando abre o verde, tem que acelerar. O mundo anda com pressa. Eu tenho um tema, uma palestra que fala: para onde vamos com tanta pressa? Mas essa pressa é infreável. Nós estamos com tanta pressa e o único que vai desacelerar a pressa da humanidade é o próprio Cristo, quando estiver no planeta Terra. Porque aí
tudo será restaurado e os pactos do Gênesis voltarão exatamente no desfecho do escatom, do Apocalipse. As convergências, como o Francisco falou, que se direcionam para o Cristo, virão como algo profético irrefutável, que vai ser a convergência para o novo homem, não é? O Adão antes da queda, na vinda de Jesus, para a nova terra, o pacto adâmico, o pacto noaico, o pacto abraâmico, o pacto davídico. Os pactos serão refeitos com a volta de Jesus. Por isso que a criação geme e vai gemer, e esse gemido vai se ampliar a um ponto insustentável. Celeste, minha querida, você entenda que nossa geração matou o planeta. O planeta Terra está golpeado de morte. Na verdade, as estruturas ecossistêmicas do planeta Terra, a ecologia, está num processo de ida sem volta. Se nesse verão, no Rio de Janeiro, tivemos a sensação térmica de 50 graus, no próximo serão 60. Se a temperatura tão severa no que diz respeito ao gelo na América do Norte chegou aos 50 graus menos de zero, não é? Fazendo um contraponto e uma antítese climática, no ano que vem serão 80 graus antes de zero. Tudo isso exatamente porque nós, o homem, com o seu padrão de desenvolvimento e o seu padrão econômico, interveio no planeta de maneira dramática, mas até isso é profético. Está lá em Romanos 8:32, que diz que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus, quando Jesus diz que nós vamos herdar o reino prometido antes da fundação do mundo. Só que quando, no momento em que ele vier restaurar todas as coisas. Essa questão da velocidade do tempo, a gente percebe, tempos atrás, o que você fazia para lidar com o seu tempo, né? Se você estava fazendo os trabalhos, etc., ou então você pegava um livro, você ia ler um livro, você ia fazer um trabalho manual, alguma coisa assim. Hoje a gente percebe que as pessoas, quando elas não estão fazendo qualquer outra coisa, elas estão com os seus smartphones, por exemplo, ou estão passando uma mensagem, ou vendo uma mensagem. As pessoas, elas estão continuamente ocupadas. A tecnologia que você fala, né, dos tempos atuais, elas estão continuamente ocupadas. Elas não têm mais tempo para contemplação, né? Contemplação, algo que pode religar o ser humano, né? Ligar o ser humano a Deus, a todo o psicológico. E aí o psicológico fica efetivamente muito afetado, né? Extremamente. Essa análise é pertinente. Você falou da contemplação, isso é algo que o pastor Edinaldo bem colocou, é algo perdido para as nossas gerações, o contemplar, a não ação como uma forma do ser humano se integrar consigo mesmo e com o cosmos. A oração, a meditação cristã, ela tem esse objetivo, porque o que acontece? Com o pecado, nós sofremos uma ruptura a esse mundo pleno que o Senhor preparou para nós, nos tornamos criaturas incompletas. E nós, seres humanos, somos seres simbólicos. Nós somos seres ligados ao virtual. Então, o que essa tecnologia acaba nos fazendo é nos conectando cada vez mais com imagens, filmes, sons, literatura, mentes com mentes se interligando, mas nós temos esses corpos que nos limitam. Na verdade, o pecado trouxe para nós, seres humanos, numa reflexão assim mais profunda, psicológica, intimista, filosófica, o ser humano ele anseia por mais do que ele tem. E a gente volta para o início da nossa discussão. Hoje, você liga, é o que ele falou, a pressa para onde ir e para se conectar com as mentes. Então, é smartphone, é jogo, é televisão, ou seja, a gente está conectado ao mundo virtual, que seria a nossa ânsia pelo mundo espiritual. E nós ficamos ligados e os nossos corpos, eles não estão, nós estamos cada vez mais pulverizados,
fragmentados, com a questão de inconsciente, ou seja, na própria história do conhecimento, a gente vê isso, no livro do Stuart Hall, né, A Crise da Pós-Modernidade, ele pega uma frase de um pensador que agora eu não me lembro, que diz o seguinte: com Copérnico o homem deixou de ser o centro do universo, com Darwin, não vamos entrar aqui na questão da evolução, é só da questão da teoria do conhecimento, deixou de ser o centro da história, mas isso reflete na sociedade, na forma das culturas. Então, não é mais o centro do universo, não é mais o centro do reino animal. Com Freud deixou de ser o centro de si mesmo, porque eu tenho um inconsciente que às vezes eu não conheço. Ou seja, essa fragmentação do conhecimento vai se refletir na sociedade como a fragmentação do próprio ser humano. E ele tentando ser mais do que ele consegue ser. Por isso que nós recorremos a tantas coisas hoje, tanto antinaturais, como os remédios, como a necessidade de se voltar a um mundo mais equilibrado, porque nós nos desconectamos do cosmos. Nessa desconexão do cosmos, nessa desintegração do homem, nesse tempo acelerado, quais são os fatores que estão previstos na palavra e que antecedem a vinda de Jesus? Nessa sinalização clara que a gente tem, que a gente está na contagem regressiva. São muitos. Jesus lá, porque todas as respostas a todas as perguntas está no Cristo. Uhum. Ele é a chave hermenêutica, é a chave da interpretação de todos os questionamentos humanos. Então Jesus falou, olha, respondendo no Mateus 24, no sermão escatológico, falando aos discípulos, que essas coisas aconteceriam, porque ele foi questionado pelos discípulos, quando estas coisas aconteceriam. Que coisas? Em Mateus 23, me permita, porque é muito interessante, em Mateus 23, no versículo 39, diz assim, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer. Jesus já estava se despedindo dos discípulos, dos seus apóstolos. Até agora não me vereis mais. A partir de agora, até que vocês venham a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isto é um sinal de que a comunidade judaica contemporânea a Jesus o repudiava e o repudiou. Ah, vocês não me querem receber? Então não vão me ver mais, até o dia que queiram me receber. Uhum. Até o dia que vocês vão dizer assim, bendito és tu que vem em nome do Senhor, verdadeiramente tu é o Filho de Deus, verdadeiramente tu é o Messias. Nós, as nações, os gentios, já receberam o Cristo, os judeus não. Esse é o grande sinal da primeira e da segunda vinda de Jesus. Aí logo em seguida, no capítulo 24, ele saiu do templo e disse assim, ele, porém, tudo isto em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. No Monte das Oliveiras, chave. Ele diz assim, vede que não vos engane, porque viram muito em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Isso já ele falando a respeito de uma pergunta feita pelos discípulos, dizendo assim, e quando vão acontecer essas coisas? Aliás, é o tema deste programa, 2014, contagem regressiva. Quando vão acontecer essas coisas que Jesus falou que ia acontecer? E ele falou assim, não vos engane, não vos deixe enganar. Quando aparecerem dizendo por aí, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Em Israel tem pelo menos aí uns 20 Messias. No Brasil tem aí o 666 que morreu, ébrio, com o fígado inchado, de cirrose, era também o Cristo. Então, este fenômeno da substituição do Cristo já é algo muito frequente nos nossos dias. Verdade. E vai vir aquele que vai, na verdade, contagiar toda a humanidade, dizendo que ele é o Cristo, que vai ser, na verdade, o anticristo. Aliás, o anticristo já pode estar entre nós. Nós não podemos falar sobre isso, porque não é o tema próprio, não vamos investir tempo nisso. Mas o anticristo já pode estar entre nós. Quem é? Não sei.
Quem é? A igreja não vai saber, porque a igreja precisa ser retirada para ele se revelar. Mas ele nasce como uma criança. E já pode ter aí um adolescente, pré-adolescente, já caracterizado como o anticristo para cumprir esse papel profético. O apóstolo Paulo falou o seguinte, olha, nos últimos dias. Que últimos dias? Antes da terra explodir? Não, a terra não vai explodir. Os últimos dias enquanto o homem estiver no controle do governo humano. Perfeito. Os últimos dias antes da volta de Jesus. Aí o apóstolo Paulo, lá escrevendo a Timóteo na segunda carta, diz assim, os homens serão arrogantes, avarentos, blasfemos, inimigos de Deus, desobedientes aos pais, afeiçoados a si mesmos, e desenvolve ali 17 adjetivos negativos da característica do homem pulverizado, do homem deslinkado dos princípios de Deus, que na verdade, querida Celeste, é o homem da nossa geração. A gente está vendo isso acontecer. Vendo isso acontecer. Em alto grau, né? Em alto grau. Ou seja, são sinais claríssimos, né, de que a volta de Jesus está muito próxima. E o senhor falou aí sobre uma questão do reconhecimento e do desejo, né, do próprio homem, do povo judeu, de que esse Messias venha. Eu quero abordar um fato que me chamou a atenção, um comentário que eu vi outro dia, mas logo depois do nosso intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Gente, é muito bacana, né? Porque vocês já viram que uma pergunta que a gente faz dá um bloco inteiro de reflexão. Então, e é isso mesmo, e a gente está aqui para isso. O que a gente quer é levantar os pontos e poder ter a reflexão, sabe? Outro dia eu estava lendo uma matéria e vi um comentário, eu queria que vocês ajudassem na reflexão sobre isso, de que os judeus têm falado que a morte desse líder deles agora seria um sinal de que o Messias efetivamente está vindo, porque para ele está vindo, né? A primeira vinda de Jesus, Jesus ainda não teria vindo. Então, como é que vocês veem isso? Vocês leram alguma coisa sobre isso? Sim, existe um rabino muito proeminente em Israel, considerado o líder dos rabinos, que já morreu. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele escreveu uma carta, me parece, aos 18 anos de idade, e que essa carta só poderia ser aberta após a sua morte. E com a sua morte, esta carta foi aberta e ele disse que encontrou o Messias. O Messias se revelou a ele. E ele disse que revelou o seu nome. O seu nome era Yehoshua. Isso foi um impacto na comunidade judaica, principalmente na comunidade religiosa, e abafaram o caso para que não houvesse no próprio meio do judaísmo esta expectativa de que o carpinteiro, que as nações amam como o Messias, fosse verdadeiramente o Messias de Israel. Ainda não é o tempo dos judeus o reconhecerem. Então isto foi abafado, mas isso agora veio à tona, porque nesta carta ele também dizia que o líder Ariel Sharon, enquanto estivesse vivo, o Messias não viria, mas quando o líder Ariel Sharon morresse, é porque imediatamente em seguida nós receberíamos a volta do Messias. Para um judeu ortodoxo, um rabino, tido como uma das maiores autoridades do judaísmo, é algo impactante. Primeiro, reconhecer que o carpinteiro é o Messias. Segundo, estabelecer uma data a partir de um líder, porque o Ariel Sharon representou determinadas posições em Israel decisivas para o retorno, não apenas para o retorno do povo ao Estado hebreu, ao novo Estado hebreu em Israel, mas também como a consolidação, a saída de Gaza, por exemplo, a paz por um período de tempo, até que o cenário mundial em Israel fosse montado para o Cristo voltar ali naquela terra. Celeste, qual a importância do Brasil no contexto profético? Nenhuma. Qual a importância do americano? Nenhuma. Qual a importância da América? Melhor, nenhuma. Da Austrália, do Japão? Nenhum. Mas a grande importância do ponto de vista profético para a primeira vinda e a segunda vinda do Cristo é Israel. Israel é o termômetro de Deus, é o ponteiro.
E Jerusalém hoje está pronta para receber o Cristo. Você sabe, eu estive em Israel agora. Meus olhos puseram-se naquela terra e o Espírito Santo mostrou para mim na prática tudo aquilo que eu já sabia pela teoria, de que a cristandade do mundo inteiro está fazendo de Israel o que o catolicismo fez de Roma. Pastores estão indo para Israel comprar bugigangas, fazer rebatismo no Rio Jordão. O sujeito já é batizado, vai lá e mergulha no Rio Jordão. Isso é crendice. Comprar chofá, quipá, talite. Na verdade, estão fazendo de toda Jerusalém o que os contemporâneos de Jesus fizeram no templo, quando Jesus saiu sapecando lá os salteadores e os vendedores do templo. Existe uma comunidade cristã hoje que está indo a Israel com caravanas e caravanas, indo fazer lá retiro de compras, de bugigangas, ou de atos de místicos que não tem nada a ver com o Espírito Santo que já foi ministrado sobre nós. Eu não quero nem falar sobre isso. E já falei. É um tema próprio. A gente já falou, talvez. Eu estou aqui me coçando, mas também não vou embarcar, não vou aprofundar nessa questão. Né? Porque isso nos incomoda. Mas é um sinal, mas também é um sinal da volta de Jesus. Essa falta de compromisso com o texto bíblico, essa falta de compromisso com o Espírito Santo. O que eu queria, pastor, provocar vocês um pouquinho nesse sentido, né? Quer dizer, a gente não tem dúvida, os sinais estão aí, os que a gente já conhece, os que vocês já sinalizaram também aqui de o que está por vir ainda. Agora, nós que cremos nessa realidade da volta de Jesus, e quando eu digo nós, eu digo todos os cristãos, eu não estou falando evangélicos, eu estou falando todos os cristãos, os que creem na volta de Jesus. Como é que a gente pode se preparar? O que é preciso ser feito agora para se preparar para a volta de Jesus? Acho que a palavra é santificação. Santificação. A igreja deve se santificar, deve buscar uma comunhão maior com o Mestre, que é o nosso Senhor, o nosso Redentor, para que nós possamos testemunhar o poder do Espírito Santo, testemunhar que Jesus Cristo é o único autor e consumador da fé, que todos esses preparativos históricos, geopolíticos que estão acontecendo agora na Terra Santa são previstos. Fazer uma leitura bíblica desses acontecimentos, né? Procurar evitar algumas mistificações, algumas informações até de cunho ocultista, de cunhos de uma espiritualidade não bíblica, e nos concentrarmos em pregar o Evangelho puro e simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem quiser maiores informações geopolíticas, de cunho de espionagem, pode ler um livro, que não é um livro religioso, que é um testemunho, O Filho do Hamas, que conta a história de um dos filhos do Hamas, ou seja, de um dos fundadores do grupo extremista Hamas, que tem essa experiência e ele acaba se convertendo ao cristianismo. E tem o serviço secreto israelense, são fontes fidedignas para compreender um pouco daquela geopolítica e daquela história. Eu gosto muito de uma frase do Karl Barth, que ele diz que o cristão ele deve orar. Ele diz, com uma mão a Bíblia e a outra mão o jornal diário. Alguns dizem, quando colocar o joelho no chão, sobre a Bíblia e outro sobre o jornal diário. Para fazer o que? A ponte entre os conhecimentos naturais, os conhecimentos científicos, sociais, tudo, mas sem prescindir da palavra de Deus. Para que a gente não acredite ou não embarque numa hipótese de que a Bíblia não tem razão. A Bíblia no coração e a mente sintonizada com a inteligência do Espírito Santo. Eu queria fazer um complemento, uma palavrinha dentro de tudo que você disse, né? Porque eu acho também que a santificação ela é a palavra-chave dessa história, né? E você falou de todo o envolvimento do cristão com a pregação da palavra. E a palavrinha que eu quero colocar e acrescentar é: não basta pregar, tem que viver. A pregação envolve tudo. Mas pregar com a voz, com o comportamento, com o jeito de ser, né, pastor? Não tenha dúvida, querida Celeste. Aliás, a questão do Karl Barth, quando ele coloca isso, a questão da Bíblia e do jornal, ele é na perspectiva de que a profecia bíblica está se cumprindo nas notícias diárias. A Bíblia está se cumprindo. Aquilo que Daniel falou há 2.500 anos atrás.
é, na verdade, resultado das notícias do jornal de hoje. Aquilo que o profeta Ezequiel falou, por exemplo, Ezequiel 36 e 37, aconteceu nos últimos 100 anos. Se você, querido telespectador, pegar a sua Bíblia e ler Ezequiel, o capítulo inteiro, 36 e o 37, o Vale dos Ossos Secos, por exemplo, é o que aconteceu com Israel nos últimos 100 anos. Se você pegar o capítulo 38 de Ezequiel e o 39, é o que vai acontecer daqui a pouco, quando a Rússia, o Irã, a Turquia invadirem Israel para tomar os despojos de Israel, provocando a Terceira Guerra Mundial. Então a profecia bíblica está se cumprindo nesta geração, na nossa existência, para a volta do Cristo. Agora, antes da volta de Jesus na terra, antes dele pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, ele não virá como um avatar, ele virá como um homem ou humano glorificado e pisará os pés na terra. A igreja do Senhor, a igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, irá ao encontro dele nos ares. Então é isso que tem que ficar bem claro, de que você, se for santo, tiver buscando a santificação, compromisso com o Espírito Santo, você vai sofrer um rapto urgente, iminente, ao encontro de Jesus, para que haja então o desfecho de tudo isso que estamos debatendo nessa noite, Maravilha. nessa madrugada, na manhã deste Nesse dia. momento aqui, o momento, falando nesse tanto de momento. aqui, e que as pessoas refletirão. A gente quer deixar exatamente os elementos para que elas possam refletir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É verdade. E em qualquer horário, que elas possam parar para pensar que Jesus está voltando, o Mestre está voltando, o Rei está voltando, né? E é tempo de santificação. É isso aí, vamos para o nosso último intervalo e voltamos já para os comentários finais. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Queridos, é isso aí. Jesus está voltando. 2014, já estamos em contagem regressiva para a volta de Jesus. E o recado é dado aqui, né? Você acredita nisso? Você está se santificando? A gente pode ser santo sim, né? A Bíblia nos garante, Jesus nos garante isso. Queridos, brigadíssima pela presença e participação de vocês. É sempre muito bom ter vocês aqui, cada um dos nossos programas. Obrigado, que eu tá agradeço bom? também, por Obrigada, pastor. Obrigado, querida. Obrigada, pastor. Obrigada a você que esteve também aí conosco no programa de hoje. Agora é contigo. Pensa e age. Deixo vocês terminando o nosso programa com a boa música do Vinícius Roseira. Obrigada, Vinícius. Contigo. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu
minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Jesus virá. A graça eterna de Jesus, que veio me libertar. A mim tão pobre, pecador, ó graças